Olá, galerinha! Nós estamos aqui para mais uma aula de geografia. Sou a professora Tatiane, professora de expansão em geografia. Gostaria mais da participação de vocês. A nossa aula de hoje é a problemática socioambiental. É a segunda aula que nós temos do segundo bimestre, ok? Então, nós vamos tentar falar de uma maneira mais fácil e bem compreensível. Qualquer dúvida é só me mandar. Vocês têm o meu e-mail, tá bom? O institucional. Vocês também têm o meu WhatsApp. Vocês têm a aula ao vivo que vocês podem estar vendo agora. E para quem não puder estar vendo agora, pode estar vendo ela no YouTube a hora que quiser. O vídeo está gravado no YouTube. O canal também eu disponibilizei para que vocês estejam olhando, para que você possa assistir em qualquer momento, no momento que você estiver suave, sem nada para fazer, para estudar. Vamos lá, é necessário lápis e caneta. Sem lápis e caneta não existe estudo. Então vamos começar? Problemas sociais e ambientais urbanos, né? Quantos nós não temos, né? Objetivos, né? Nós temos o conteúdo, né? Vamos trabalhar sobre os problemas sociais e ambientais urbanos. Meu nome é Tatiane, né? Vocês já sabem. Geografia, nós vamos falar como a prática básica, né? A transformação do espaço geográfico, a paisagem, ela vai decorrer de um número de fatores naturais, sejam humanos, e todas essas reações vão causar impactos, né? Impactos sociais e impactos ambientais. Tratando desses impactos sociais e ambientais nas áreas urbanas, nós temos o principal objetivo, a ideia do entendimento do que é um problema do lixo urbano e da relação da poluição, dos fatores de violência, da fome e do desemprego, e também da perfecialização. Então vamos nas questões ambientais, né? Quando nós temos o aumento da população urbana, num processo de expansão dessa urbanização espontânea, acontece que normalmente o poder público não vai conseguir acompanhar políticas públicas na mesma velocidade em que as pessoas vão se aglomerando e se organizando, estruturando as áreas e expandindo. Essa maneira, são muitos problemas relacionados à transformação da paisagem natural em paisagem urbanizada ou humanizada, traz uma dificuldade, né? E nós precisamos melhorar essas questões ambientais no que diz respeito a políticas públicas. Um dos grandes problemas vai ser o ajustamento do destino do lixo urbano, né? Nas cidades nós vamos ter a coleta de lixo e em algumas grandes cidades, centros, vamos ter a chamada coleta seletiva, que vai utilizar esse lixo, em parte dele, reciclado, e vai ter campanhas de conscientização da população para que seja destinado para a reciclagem, a reutilização. Mas em alguns lugares, principalmente em áreas periféricas dos grandes centros, nem sempre essa distribuição, obviamente esse destino correto do lixo urbano acaba acontecendo. Quando não há uma preparação, um modelo sanitário, uma região onde temos uma usina, né?
acontece que o lixo utilizado, ele é descartado pela população e acaba indo para os chamados lixões a céu aberto, a fábrica de problemas ambientais. Além de trazer diversos animais endêmicos para a cidade, acaba também gerando diversas doenças e contaminações, como nós temos a destinação, um lixão ao céu aberto. A decomposição direta desse lixo acaba produzindo um líquido enegrecido viscoso, chamado de chorume. O chorume, em seu processo de decomposição, acaba contaminando os solos, principalmente causando a morte micro-orgânica desse solo, deixando ele sem qualquer tipo de condições de vida. Ainda há os problemas que esse chorume acaba entrando nos lençóis freáticos. Esses lençóis freáticos podem ser abastecidos pelo manancial, ser uma nascente ou de um córrego fluente, e vai gerar uma contaminação também superficial na água. Então, o lixo acaba sendo um dos principais problemas. E também temos um outro problema relacionado ao lixo, que diz respeito com a forma que a população urbana acaba destinando o lixo diretamente, normalmente não jogando no local correto, no cesto de lixo para coleta. Acaba jogando nas calçadas, deixando nos asfaltos, né, enchendo os lixões da cidade. Todo esse lixo jogado acaba entupindo os bueiros, galerias pluviais, causando também imensas enchentes na cidade. Isso é um dos grandes problemas urbanos, quando nós falamos também do lixo. Agora, dando continuidade sobre problemas ambientais urbanos, vamos chegar na poluição. A poluição é um fator muito grave dentro das cidades, pois quando nós temos um crescimento desordenado da cidade, principalmente, acontece que o poder público não consegue atuar diretamente na instalação das estações de tratamento de esgoto e das redes de esgoto da cidade, dos lugares. O que acontece é que nessas áreas mais afastadas, o poder público não encontrou o seu serviço correto executado. Vai fazer com que as casas acabam criando fossas céticas, onde tudo aquilo que sai da casa vai direto para o solo, poluindo também os lençóis freáticos e também gerando contaminação dos solos. Ou, na pior das hipóteses, essas redes de efluente das casas acabam caindo direto em um córrego, sem áreas e sem canais, em superfícies abertas, e vão para rios. Isso pode gerar muitos problemas. Para o curso da contaminação, nós não conseguimos nem perceber o que está acontecendo, né? Nos grandes centros, né? Naqueles córregos que passam pelas cidades, como eles estão canalizados, ou se já tem diversos problemas devido à sua destinação, de todo o seu efluente, o esgoto das casas. Normalmente na cidade, nós temos dois tipos de canalizações. Temos as canalizações de esgoto, que é normalmente que saem das casas e vão direto para uma estação de tratamento de esgoto, onde vão ser retiradas as partes sólidas e depois o tratamento, a água
vai ser uma parte líquida e vai ser destinada novamente para o meio ambiente, com total segurança, né? Aqui nós vamos ver, olha, as emissões relativas dos tipos das fontes. Então tem até um gráfico, né? E nesse gráfico tem os óxidos de hidrogênios, os óxidos de enxofre, o material particulados e entre toda a poluição que entra na atmosfera, né? E tudo isso trata-se da rede mesmo, né? Não existe uma galeria que trata de forma geral até a própria água da chuva, né? Esses bueiros, eles acabam lotando e esses canais de água pluviais são água de chuva. Ele não tem a necessidade de tratamento. Ele é destinado para o rio mais próximo. E o que acontece é que com o crescimento da cidade, a falta de fiscalização e também as práticas de políticas boas dos governos acaba acontecendo os poluentes nas redes de esgotos domésticas ou até mesmo industriais. As galerias pluviais, normalmente quando passa perto de um bueiro e esse bueiro está fedendo, isso significa que alguém fez alguma coisa errada nessa situação. Entende? E nessa maneira há sempre coisas erradas. Nós mesmos somos errantes o tempo todo por não desprezar o lixo no local certo. Se você é um fumante que você joga acho que é guimba do cigarro no chão, ele vai entupir os bueiros. Todo o lixo descartado de maneira errada, ele vai entupir os bueiros. Tem pessoas que jogam máquinas de lavar dentro dos rios, entendeu? E depois reclama do rio e devolver, né? Porque ele traz de volta. Nos momentos da enchente, ele devolve tudo que jogou. Então, é muito importante vocês assistirem esse vídeo, tá bom? Esse vídeo é muito bom e que vocês peguem um foco no conteúdo, porque o vídeo mostra a realidade das enchentes de uma forma real, tá bom? E de como isso vai prejudicar a nossa saúde, né? E prejudica tudo, né? A nossa saúde é tudo, né? Então, cuidar dos bueiros, das canalizações, nós deveremos ceder, porque ela serve simplesmente para o escoamento de águas de chuva. Para ter um cheiro ruim significa que alguém acabou fazendo coisas erradas. Resíduos sólidos, né? Causando uma poluição. E mais dessas maneiras nós temos problemas ambientais. Agora vamos para os problemas sociais. Os crescimentos da cidade, o aumento da pressão, a criação da mão de obra, as consequências de geração de emprego. Mais uma vez, o poder público não vai conseguir gerar tudo isso com a velocidade que a cidade está crescendo. Com isso, vai acontecer muitos desempregos, vão acontecer muitos problemas relacionados à falta de renda para as pessoas. Então, a fome e o desemprego vão ser estruturados e bem prepotentes quando a gente for falar desses problemas sociais, já que a pessoa com fome, sem o trabalho, vai ter qualquer tipo de situação, não vai ter nada a perder na hora de buscar o seu sustento. O desespero, obviamente, vai acabar se aliando às questões de violência urbana e vai entrar na criminalidade e em problemas de roubo, de tráfico de drogas, de influências e aliciamentos de menores, enfim, para que eles possam se sustentar e garantir as suas condições, a sua sobrevivência. Normalmente, dentro dessas áreas, correm pessoas e entram também para o crime,
para poder gerar o seu sustento. Então, a violência urbana é um dos principais fatores sociais onde o poder público não está alcançando, não está conseguindo aguentar a estrutura social para dar condições de dignidade às pessoas. E aí nós chegamos no último problema social, né? Que é a periferização, né? A fertilização, vamos entender, as cidades acabam surgindo em áreas centrais, obviamente a central, porque necessariamente antes não tinha essa expansão, mas basicamente toda cidade surge de 1.0 e surgem ali pessoas de várias classes sociais, pobres, ricos. Só que com o tempo, o poder público consegue gerar o desenvolvimento, vamos dizer assim, dessas áreas mais centrais, com a expansão da cidade. Essas áreas têm o poder político para já trazer melhores condições, que torna-se caro para as pessoas viverem nesse local. Não caro necessariamente porque é o preço dos imóveis. Até porque uma pessoa pobre que estava lá no começo, ela tem a garantia de um serviço oferecido naquele determinado local, onde o poder público é muito bem estruturado e vai já lhe dar as condições necessárias para que ela tenha um melhor poder aquisitivo, um poder aquisitivo mais prático, e será mais caro comprar o pão de cada dia, ok? Nas áreas onde o poder público estão mais baixos, né? Aí nós vamos ter o quê? As pessoas que vão morar nas frentes dos rios. Então, elas estão morando na frente dos rios e elas sabem de toda a questão das poluições, da necessidade que nós temos da água potável, da necessidade que nós temos das limpezas dos rios, mas eles moram nas encostas dos rios e eles mesmos desprezam os lixos dentro dos rios, né? E não só eles, conforme a água vai vindo, o lixo jogado dentro dos rios, ele vai se aproximando. E a poluição só vai aumentando, né? Então, quanto mais lixo você se joga, pior fica. Então, nós também temos a questão química, né? Que é o detergente, que é o óleo, né? Que são os combustíveis, que são fertilizantes. Nós temos N problemas na questão da poluição de água, né? E fica bem caro esse novo tratamento, né? Somente as pessoas com melhor poder aquisitivo vai poder morar nesses locais onde não vai estar longe das enchentes, onde eu quero comprar um terreno, uma casa em um lugar, ela vai acabar vendendo a casa naquela região e vai buscar um lugar onde ela vai ter uma melhor condição de sustento diário. Então, ela vai buscar as áreas periféricas. É bem importante a gente colocar o conceito aqui, a periferia. Normalmente são relacionadas com favelas, mas na verdade, periferia não é um termo geográfico. Periferia é um termo geométrico, entendeu? Que significa o centro, né? Que significa na geometria o espaço, o seu centro, e temos as áreas periféricas, tanto para a gente descobrir o tamanho do círculo, nós fazemos o perímetro. Então, fazemos uma perícia, que é aquilo que se faz no centro. Numa questão social geográfica, vamos entender a periferia como essas áreas mais afastadas do centro.
de importância dessas áreas, ok? A importância dessas áreas são imensas, mesmo elas estando fora das regiões centrais, né? Ainda não temos todo o sistema de desentendimento, mas ali ela vai conseguir um serviço e uma mão de obra mais barata e a periferia vai ter uma segregação social, segregação econômica, onde as áreas centrais traz mais condições para as pessoas, tem um bom poder aquisitivo, quando as pessoas mais pobres, menos abastecidas financeiramente, vão buscar nas regiões mais periféricas. Então, nós temos esse processo também de segregação espacial, chamado de gentrificação. Gentrificação é esse processo de saída das pessoas do centro para a periferia, beleza? Nós temos esses fatores sociais e ambientais urbanos. O problema da distribuição, né? A relação da poluição, dos córregos. Vamos ter a violência urbana, que é aliada à fome, ao desemprego, e vai ficar caracterizado em todo o processo de perificação, né? Então, assim, eu acho que muitas coisas já estão ao nosso redor, né? E nós já conseguimos ver aquilo todos os dias, porque nós vivemos isso no nosso dia a dia, né? A natureza agindo de forma brusca a cada dia mais, né? Então, assim, os problemas ambientais, eles estão cada dia mais constantes, eles são cada dia mais... são um conjunto de fenômenos pontualizados, né, pelo meio humano, né? E o que acontece com isso? Os problemas ambientais urbanos são fenômenos que causam impactos diferentes nos meios ambientes e nas cidades. Essa situação são fenômenos naturais, mas são potencializadas pela ação do homem, que acaba sendo acentuada a transformação da natureza em seus elementos ambientais, né? Em cidades concentradas, questões relacionadas com sistema, modificações de espaços naturais, atividades produtivas, atividades urbanas, né? A poluição, ilhas, o calor, né? A sensação térmica, a quantia maior de chuva, a chuva ácida, né? Os nossos problemas são, assim, imensos. E nos centros urbanos, eles são mais, né? Eles são fatores que geram consequências, né? E um impacto e uma disponibilidade na qualidade de recursos ambientais. A poluição é considerada um dos principais problemas dos ambientes urbanos e a sua identidade é recorrente na cidade pela sua poluição, sendo as mais comuns o ar, a água e o solo. Além da poluição visual, sonora, a ilha de calor, as ilhas de calor são fenômenos tipicamente urbanos, decorrentes ligadas a interligações da ocupação do solo urbano, principalmente por meio da construção de grandes avenidas, residências, prédios e demais equipamentos, né? Esse cenário resulta no aumento potencial justamente ocasionado pela grande ocupação de pessoas, né? De uma classe social mais alta, né? Que vai fazendo desmatamento, vai construindo os prédios, né? E vai acabando com os fenômenos da natureza, vai tendo uma inversão térmica natural, intensificando as ações humanas pelo acúmulo de poluição da atmosfera,
Desse modo, a concentração ela impede, né, as camadas da temperatura ao longo do tempo, a inversão, a temperatura atípica, o ar frio, um ar pesado, um dia que inicia quente, termina frio, a atmosfera, ou seja, resulta uma paisagem acinzentada comum dos grandes centros. A chuva ácida. Chuva ácida é um fenômeno potencial, principalmente causado pelo excesso de gás, né, de gás carbônico, porque toda queima ela vai gerar o gás carbônico, que é horrível para a atmosfera, e logo a ocorrência da precipitação de níveis de acidez muito elevados nas chuvas ácidas, que são extremamente prejudicadas para as plantações de determinadas construções humanas, as enchentes, os deslizamentos de terra, e também logo acontece nos grandes centros. Os grandes volumes de precipitação, a precipitação ocasiona enchentes, o solo, a canalização, os rios, a alteração de leitos naturais, os cursos das águas e a sua ocupação desenfreada, né? São os principais elementos disparadores das enchentes e dos deslizamentos de terra. A ocupação irregular, em especial em encostas dos sistemas ambientais mais frágeis, a retirada da cobertura vegetal junto com a construção, as casas mal estruturadas, o efeito dos problemas ambientais e urbanos, né? As consequências dos problemas ambientais que envolvem diversas esferas. Principalmente destaca-se a ambiental, causada por esses fenômenos, causados pelos problemas ambientais urbanos, a perca da qualidade do ar, da água, do solo, da alteração das estruturas biológicas e desses sistemas ambientais, além também da biodiversidade e do impacto, né, das espécies, né? Por sua vez, os problemas ambientais também provocam percas econômicas humanas, né? A chuva ácida, por exemplo, impacta diretamente nas plantações agrícolas, enquanto o trânsito produz a perca de qualidade de vida e de produtividade e de trabalho para os povos. As enchentes e os deslizamentos produz grandes números de percas de vidas humanas em todas as áreas. Então, assim, esse excesso de poluição, esse excesso de gás, esses excessos de gases naturais, eles trazem grandes problemas para nós, para o nosso dia, para a nossa vida e para a nossa qualidade de vida, né? Então, nós devemos pensar o tempo todo na nossa qualidade de vida e como manter a nossa qualidade de vida. Não é só uma questão ambiental, é uma questão de consciência humana, né? Então, nós vamos acabar por aqui. Eu deixo esse vídeo para que vocês estejam dando uma olhada. Uma boa tarde a todos. Qualquer dúvida, eu estou aqui. Tchau, fiquem com Deus.